Tá. Pessoal, essa aqui é a Sandra. Acho que alguns de vocês já conhecem aí, ou já viram algum vídeo, né, dela no YouTube nosso. E a Sandra, ela tem algumas casas que ela construiu para locação por Airbnb na cidade aqui de Atibaia. É uma cidade que fica na região metropolitana de São Paulo. Nem diria que é o interior, né? É muito próximo aqui da capital. E ela fez disso um negócio. Eu fui recentemente visitá-la, conhecer um pouco da casa dela, dos terrenos que ela tem. E além de, né, ela tá fazendo esse negócio, eu notei que ela tem todo um background, um know-how de anos fazendo isso. Então, eu chamei aqui essa nossa live e trouxe isso como um tema, porque eu sei que alguns de vocês que podem estar vendo aqui ao vivo agora, ou que eventualmente vão estar vendo na gravação, têm esse desejo de começar a construir para gerar renda passiva. Então, tem algumas pessoas que, por exemplo, como a minha mãe, atuam ali mais na construção para um aluguel, que é o de temporada tradicional, não é curta temporada, é o que a gente chama de long stay. Então, ela aloca para o cara ficar 6 meses, 8 meses, um ano. Mas tem aqui como cenário da Sandra, que tem regiões que são mais turísticas, regiões, Sandra, que tem essa vocação, porque não é qualquer local que você vai construir nesse perfil, que vão ter ali essa característica de gerar renda passiva através do Airbnb, Booking e as demais plataformas. Então vai ser um bate-papo aqui com a Sandra. Quem tiver dúvida aí, pode ir colocando no chat que eu vou lendo aqui, a gente vai interagindo com ela. Beleza? Mas Sandra, para a gente poder começar, eu queria que você apresentasse rapidinho, falasse um pouquinho aí quem é a Sandra, né? Porque às vezes quando a gente fala sobre construção, a primeira coisa que vem à mente da pessoa é imaginar, a Sandra deve ser arquiteta, a Sandra deve ser engenheira, mas a maioria nem imagina qual o teu background. Então, compartilha com o pessoal, Sandra, rapidinho, como é que tu chegou por aqui, quem é a Sandra, né? Bom, pessoal, boa tarde a todos, né? E Diego, obrigada pela oportunidade de divulgar o que a gente faz aqui também. A minha história é um pouco diferente, da grande maioria das pessoas. Eu sou engenheira, no entanto, eu sou engenheira agrônoma, né? E trabalhei durante muitos anos, literalmente metida no meio do mato, fazendo pesquisa com o comportamento e a ecologia das onças, a onça parda e a onça pintada. Morei muitos anos fora do Brasil, fiz mestrado, doutorado, trabalhei no Alasca, trabalhei com urso no Alasca, trabalhei com coiotes no oeste dos Estados Unidos, trabalhei com lobos. E aí voltei para o Brasil e fui fazer o meu doutorado trabalhando com onças, morando no Pantanal. Morei durante quase 10 anos numa fazenda no Pantanal, onde a padaria mais próxima era 4 horas de estrada de terra. E aí, depois disso, eu vim para Atibaia para começar um projeto com onças também na Mata Atlântica. E aí me fixei em Atibaia porque era próximo de São Paulo, né, Uhum. próximo de aeroportos, era na faixa relativamente central. Atibaia era bom porque estava filtrado da poluição de São Paulo pela Serra da Cantareira. No entanto, está numa localização estratégica. Você pode chegar rapidamente em qualquer lugar, tanto por Viracopos quanto por Guarulhos, né? E mesmo Congonhas. E, enfim, eu continuei trabalhando com as onças, trabalhava com as onças na bacia do Rio Tietê, onças pardas, trabalhava com onças, né, na Mata Atlântica também, na reserva da Votorantim. E quando veio a pandemia, eu tinha feito no quintal da minha casa um chalezinho que não era para ser Airbnb, era para ser um quarto de hóspedes para os amigos do meu filho. Eu fiz com um deck elevado e uma porta aberta de forma que ele ficasse completamente aberto para o jardim, porque os adolescentes só querem ver videogame, videogame. Então, convida os amigos, faz um churrasco, joga o videogame, mas abre a porta, deixa o sol entrar e tal. Sim. Aí veio a pandemia e eu falei, bom, vamos alugar, o que que você acha, filho? Ele falou, mãe, você que sabe, vamos tentar.
E eu tentei, nem imaginei que fossem querer alugar, porque eu anunciei pela primeira vez no dia 26 de dezembro, às 11 horas da manhã, tá? Ou às 6 horas da noite. Foi E no perto do dia Réveillon, seguinte não estava foi? alugado. Mas Hã? calma, tem um detalhe, não foi perto do Natal, Réveillon, que tu me contou? Isso, exatamente. Não, esse Então, é um ponto importante, conta aí, pô. Então, Conta tudo. super importante, mas eu, assim, quando eu estava construindo a casa para o meu filho, aí veio a pandemia, eu resolvi brincar de Airbnb e ver se naquele ano, naquele feriado, alguém gostaria de alugar. Então, eu corri para deixar tudo pronto, comprei um sofá, comprei não sei o quê, tudo meio rápido, e Uhum. fiz o meu anúncio, eu publiquei o anúncio no dia 26 de dezembro, acho que foi às 8 horas da manhã, às 11 horas da manhã, uma coisa assim, não me lembro. Eu sei que no dia 27, no dia seguinte, às 11 da manhã, estava alugado já. Foi muito rápido para alugar, tá? Legal. Assim começou, né? Eu nem fiz a casa para Airbnb. Essa primeira, E né? Aquele primeiro quartinho, o primeiro chalezinho. Não, a isso. ideia foi simplesmente fazer para o filho, que depois, naturalmente, você fez. Poxa, final do ano, vamos ver se o que é que dá, né? Exatamente. Tanto é Ah, que a primeira renda do Airbnb, eu falei, toma, metade para você e metade para mim. Aí dei metade para ele, ele se animou e falou, nossa, vamos manter o Airbnb. Aí nós fomos viajar, porque era férias de janeiro, fevereiro. Quando eu voltei, eu abri pelo mesmo valor da diária do Réveillon, tá? Eu falei, bom, uhum. agora eu vou ver, vou fazer uma pesquisa de mercado, vou ver quanto que custa, diária. Não deu nem tempo de abaixar a diária do Réveillon, alugou. Depois alugou de novo, depois alugou de novo. Então eu Legal. mantive e começou. E eu já sou, sei lá, 5, 6 anos que eu estou trabalhando e desde o primeiro, sei lá, terceiro trimestre que eu estou trabalhando já como super host, ininterruptamente, que isso é legal também. Legal. Mas então vamos começar aqui alguns pontos para a gente ir abordando com o pessoal, né? Então a gente entendeu que essa primeira obra, essa primeira casa que surgiu, ela foi um puxadinho, vamos dizer assim, né? No bom sentido, lá da sua casa. Mas quando foi o momento que tu foi em busca de comprar aquele outro terreno? Porque assim, só para quem não sabe, a Sandra tem essa casa, mas tem uma outra que foi que a gente fez o vídeo. Então o vídeo que vocês viram lá no YouTube já foi um outro terreno, a outra casa, né, Sandra? Então, quando foi o momento que tu fez assim, eita, isso aqui pode virar, pode ser um negócio, vou agora expandir, vou fazer uma outra casa. Tu já tinha aquele terreno, tu comprou aquele terreno, como é que foi a história? Então, eu, na verdade, eu venho fazendo o Airbnb há uns 6 anos, mais ou menos, tá? Sim, Desde 2019 para 2020, foi isso, né? Quando veio a pandemia, foi sim. 2019. E, e em 2019, eu, no final do ano, vendi uma casa em São Paulo, tá? E Tá. resolvi investir num terreno aqui. E eu tinha feito esse primeiro chalezinho aqui, e aí quis pôr o dinheiro, tinha esse terreno do chalé, esse terreno já existia, e existia já um chalezinho. Ele, inclusive, não é um chalé, é uma casa, é grande até, tá? Mas eu acostumei a chamar de chalé porque ele era um chalezinho, com o telhado bem inclinado, era um chalé bem mequetrefe, bem simplesão, tá? Sim. Ele tinha aquelas portas de plástico canelada, Uhum. ele tinha aquela. Ah, eu falei no vídeo, né? Ele tinha aqueles vitrôs de vidro antigo, canelado, estava tudo quebrado. Estava bem abandonado, com o mato bem alto. Uhum. E quando eu fui para lá ver o chalé com o corretor, ele até falou: não, não dá, vai ter que limpar o mato. Eu falei: não, vamos agora mesmo. Eu estava acostumada a trabalhar no mato, né, com o negócio das onças e tal. Coloquei minha bota e fomos lá. Eu mesmo abri a trilha para chegar na porta da casa, porque o mato era bem alto e estava bem abandonado. E, Ô, logicamente, Sandra, que eu usei. só Pode um falar. detalhe, só para falar para a galera, esse outro imóvel que ela está falando agora, está se referindo, pessoal, é bem próximo desse primeiro imóvel. Então, basicamente, ela alugou o primeiro, né, Sandra? Validou
E quando tu pensou em já expandir o teu negócio para adquirir, como você falou, esse chalezinho mequetrefe aí, né? Já era numa região que era muito próxima. É no mesmo loteamento. Vai, tu pode me recordar, mas deve ser 2 ou 3 quadras acima. Então, meio que assim, tu já mapeou aquela região e fez, poxa, essa região tem a vocação de eu conseguir alugar por temporada, legal, por diária. Sim. Eu vou querer ficar aqui, né? Tipo, tu tinha essa noção de que aquele era o local que tu queria atuar, né? Isso? Sim, exatamente. Isso é uma das coisas, mas casou vários fatores, tá, Diego? Para quem está pensando aonde comprar, onde fazer, no Uhum. meu caso, eu já morava aqui, eu já conhecia o lugar. E esse é um loteamento que está numa área nobre da cidade, tá? Porém, ele foi o último a ser asfaltado. Então, era um local de oportunidade. Então, casou a fome com a vontade de comer. Tinha o chalé dando sopa, abandonado. Eu aproveitei isso para pegar ele num valor legal, Sim, tá? Eu falei, nossa, mas aqui vai ter que ter muita reforma, tal. Mas eu sabia que o lugar vale, porque ele está no pé da Pedra Grande, né? Está muito sim, próximo da cidade. Então, assim, tem vários lugares aqui que tem uma vista maravilhosa, que tem, mas você tem que andar meia hora para chegar. E sim, esse lugar, particularmente, ele é muito favorecido pelo fato de que ele está a 3 minutos de uma boa padaria, um bom supermercado, iFood traz aqui na porta, e ao mesmo tempo você pode fazer uma trilha para a montanha sem ter que pegar o carro, você sai andando da própria casa. Então eu fui muito feliz nesse sentido, né, de ter esses fatores positivos. Mas se a pessoa vai pensar a fazer um Airbnb do zero, existem, logicamente, vários fatores a ser considerados, só né? No meu caso, valeu super a pena. um ponto que eu gostaria de ressaltar com vocês, pessoal. A gente está montando essa cronologia dos fatos aí para ir ajudando. Mas, por exemplo, Sandra é uma pessoa que ela veste de fato a camisa enquanto a ser empreendedora, para vocês terem uma ideia. Ela, além dessa casa que ela está agora, ela tem um outro apartamento pequenininho que fica ali na cidade. E, por exemplo, a casa dela, ela tem esse primeiro chalezinho que ela dividiu, como ela falou, e tem essa casa maior que ela mora. E dependendo do cliente, tanto um quanto o outro ficam anunciados no Airbnb. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Se, por exemplo, o Fábio, o José Clé, que está aqui, viu o anúncio dela, da casa dela e quer alugar ela toda, ela aluga a casa toda, Sandra pega as trouxas dela, vai lá pro apartamento e aluga tudo, né? Então, assim, ela entendeu disso como um negócio, né? Depois até comprou esse outro apartamento como um outro investimento, um outro negócio, vai até alavancar com ele, mas isso é uma outra conversa mais na frente. Mas ela entendeu que isso é um negócio que é rentável e ela se adapta ao cliente, né, Sandra? Se o cliente quer a casa toda, pega a casa toda. Se o cliente quer só o chalezinho, ela também fecha a casa dela, ela tem as cortinas blackout, que você consegue entrar em paralelo e nem consegue notar que a Sandra está em casa. Não é isso, Sandra? Exatamente. Os hóspedes têm total privacidade e uso exclusivo do jardim, né? Então, assim, eu me moldo de acordo com o gosto do cliente, né? Não é todo mundo, lógico, que está disposto a sair de casa e tudo mais, mas eu estou numa fase que, para poder alavancar e tudo mais, eu estou disposta a fazer isso por enquanto, porque eu vi que realmente vale a pena, né? Eu saí de casa também, fui para o apartamento agora na feriado da Páscoa, né? Sim. Feriado de Tiradentes, provavelmente. Feriado de Tiradentes, essa casa ainda não está alugada, mas o chalé já está alugado, enfim. Aí eu fecho o anúncio da casinha menor, porque eu dou prioridade para alugar a casa grande. Se até, sei lá, determinada data não alugar a grande, aí eu abro os dois, tá? E Tá. vou negociar o que for valer mais a pena na época. Ô, Sandra, mas aí tu comprou esse primeiro terreno que já tinha um chalezinho, né? E aí, beleza. É o do vídeo que quem não viu, vai lá dar uma olhada, pessoal. E aí, como foi agora criar esse produto? Porque, para quem não viu, veja depois o vídeo, a casa ela é totalmente diferente, né, de uma casa normal. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque uma coisa é uma casa para venda, uma coisa é uma casa para moradia, e outra coisa é uma casa para aluguel por temporada.
Então, eu queria que tu falasse um pouco, porque é diferente a questão do tamanho da sala, as áreas de lazer são maiores, a experiência que tu proporcionou, no banheiro, que também é diferente. Então, tu pode ir trazendo, até porque a gente gera a curiosidade da galera ir lá depois ver teu vídeo. Sim. Na verdade é assim, a casa para Airbnb, tem alguém, o Ricardo pediu aqui para eu colocar o link. Deixa eu ver se eu coloco o link, porque aí a pessoa vai olhando, enquanto a gente vai conversando, ela vai Aqui eu olhando. abro, eu abro e compartilho a tela para o pessoal também. Tá. Você tem aí? Não, me manda que eu coloco aqui pro pessoal ir olhando. Tá. É, peraí, tô abrindo aqui, só um minutinho que eu vou pegar o link aqui. É, mas, enfim, uma casa para final de semana, né, para short stay, uma semana, final de semana, feriados, logicamente é diferente é, de uma casa tradicional que você vai morar, né? Inclusive, porque você precisa pensar o que que o hóspede quer ter, tá? É, deixa eu só, vou copiar o link, coloco aonde? Aqui no Zoom Pode mesmo? mandar direto. Coloca no Zoom que eu abro aqui e jogo na tela grande. Tá, beleza. Então, a pessoa precisa ter todo o conforto, tá? Para ela querer ir para lá. E se ela quiser cozinhar, ela pode. Se ela quiser, enfim, tem uma boa televisão, tem um sonzinho, tem boas panelas, tem fogão, geladeira, micro-ondas, sabe? Todo o aparato para ela cozinhar Tá decorado, alguma né? coisa. Pronta pra pessoa ir pra lá, né? Ela pode ir e ficar, tá? Agora, é uma casa mais simples, então ela tem algumas decorações, né? Mas não tem aquele monte de cacareco, né? Uhum, É, e é aquela história, né? Você tem que pôr as coisas na balança. Por quê? Quando você vai no Airbnb, a própria essência do Airbnb, o Airbnb começou como um colchão e uma cama e um café da manhã, né? Que é uhum, o Air Mattress, Airbnb era o Bed and Breakfast. E o cara chamava as pessoas por um preço mais acessível para ficarem na casa deles, né? Então você ia para a casa de uma pessoa ficar numa casa que tinha cara de casa, não era aquela sensação fria de hotel, tá? uhum. Inclusive, você está passando as fotos aí, eu estou vendo que algumas estão bem antigas já, está na hora de trocar algumas dessas fotos. Sim. Mas, então, a pessoa que quer ir para uma casa, é uma casa que tem que ter mais coisas do que um hotel teria, tá? E aí eu tirei algumas fotos que podem mostrar para ele a experiência que os hóspedes podem ter, né? Uhum. É, Essas enfim, fotos foram você ou foram profissionais que tu contratou alguém pra fazer? então, em teoria, a gente deveria fazer fotos com profissionais. Quem tirou essas fotos fui eu, tá? Eu estou para chamar um profissional para anteontem, para Tá. falar a verdade, tá? O Airbnb, desde que ele começou, ele já vem mudando muito. Num primeiro momento, a gente sempre pensava, não, vamos pôr fotos realistas que a gente tirou. Por quê? Porque senão você faz uma coisa muito desenhada, com muito rococó, e aí a pessoa vem e vê que não é exatamente assim, né? Então, com a luz, tudo perfeito e tal. Então, a primeira ideia nossa era pôr as fotos reais de como a casa é, né? Uhum. Mas hoje a coisa já mudou de figura, né? A competição aumentou muito, muito, de maneira significativa no Airbnb, tá? É, então, você precisa realmente chamar as pessoas pela foto. Sim. Então, nesse sentido, eu não acho que as fotos estão ruins, né? Mas Não, não. o Airbnb sabe que essas fotos não são feitas por profissional, né? Inclusive, eles me sugerem, você tem uma tarefa, sua tarefa é atualizar suas fotos. Sim. Então, estou para chamar um profissional. Ou Mas, seja, basicamente, só completando a pergunta sua, Diego, com relação à diferença principal, tá? Essa é uma casa que tem muito poucos móveis
móveis planejados, por exemplo, né? Que quando você vai Não, são comprar móveis uma, soltos, vender. né? Hã? Tu não tem nenhum armário fixo nos quartos, né? O que tu tem de Exato, armário é na cozinha, mas o restante são móveis soltos que você coloca na sua casa. Outra coisa que exatamente, eu também observo aqui, por exemplo, tu não tem a preocupação, por exemplo, de ter uma fachada para a rua imponente, até porque para a pessoa que vai estar entrando ali, pouco importa a fachada da casa, é muito mais sobre a exatamente, vista que a casa tem, né? Você tem uma área de lazer muito maior do que a área de dormitório, né? Então, por mais que você tenha bons quartos, mas o que preza para a pessoa é o lazer, né? Então, tem uma piscina que é maior, aqui vocês têm uma quadra de beach tênis. Então, provavelmente, se essa casa fosse a sua de moradia, você não teria esse espaço gigantesco na quadra de beach tênis, né? Você faria uma casa exatamente. maior, você faria um escritório maior. Outro ponto, é uma casa de 2 quartos só. Então, o que é que tu observa também em relação ao número de quartos? 2 quartos já atende? Ou precisa ter 3 quartos? O que é que tu já observou ao longo do tempo em relação Então, a isso? Então, vamos lá, isso é um ponto importante para a questão do Airbnb. E a primeira coisa que a pessoa deve fazer quando pensa em montar um negócio de Airbnb é definir o público-alvo dela, tá? Isso faz muita diferença. Por quê? O que que vale mais apenas 2 quartos atende? É melhor três? É melhor um? Depende do teu público-alvo, depende da tua localização, depende do teu terreno e tudo que você pode oferecer, tá? Eu tenho as três opções. Eu tenho a minha casa, que são 3 suítes. Eu tenho o chalezinho do jardim, que é uma suíte, normalmente é só para casal, tá? E tenho essa casa que são 2 quartos. Quando os meus tios foram conhecer essa casa, a primeira coisa, a quadrinha de beach tênis não estava pronta. Era uma área plana, com terra ainda, eu acho. Eu falei, talvez eu faça um campinho de futebol, eu não sei. E eles me disseram, ai, boba, faz mais 2 suítes para você alugar, você ganha mais e tal. Eu falei, tio, você não entendeu assim, como é que se diz, a alma da coisa. Assim, o que eu gostaria de fazer é alugar para 2 casais, eventualmente com 2 crianças, porque a suíte de cima ainda tem um sofá-cama bem confortável, grande, mas é um sofá-cama. Mas, no máximo, eu não quero 20 amigos para encher de gente, por um máximo de pessoas. Sabe aqueles lugares que se aluga a chácara, cabe até Sim. 20 pessoas? Não é essa a ideia, tá? Eu quero poder cobrar por uma experiência mais exclusiva, sem contar que eu não quero correr o risco de encher de gente e ficar no tunts, tunts, tum, 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 e eu vou perder o meu negócio aqui porque meus vizinhos vão me chamar de louca, né? Sim. Então, a ideia é realmente é, é, Em relação a esses teus 3 imóveis, tu falou que tem um de uma suíte, né, para casal, o outro que são 2 suítes e o outro que são três. O que é que qual deles nessa tua região ele roda mais? Qual é o que mais performa? Por exemplo, já que tu tem os 3 produtos. então, o que mais roda é casal, tá? Eu alugo, eu tenho 60 a 70% de taxa de ocupação, tá? Durante todo o ano. Isso é interessante e muda muito, por exemplo, em São Paulo, nas grandes capitais, São Paulo, Belo Horizonte ou cidades maiores, você não tem uma sazonalidade, né? Sim. Porque as pessoas vão a trabalho, estão indo trabalhar e etc. Então, durante o ano todo, você tem uma boa taxa de ocupação. Em cidades praianas, vocês têm uma taxa de ocupação boa só durante o verão. No inverno, ninguém quer ir para a praia, Sim. né? E Atibaia, por outro lado, é legal durante o verão, que você tem a piscina, você tem a quadrinha de areia e tudo mais. No inverno é excelente, porque você tem montanha, você tem a fogueira, né? E a trilha você pode fazer o ano todo. Hum, Então, agora, o que mais aluga aqui é casal, tá? Ou casal ou 2 casais. Tá? Então, tá. eu sempre alugo quase todos os finais de semana, não consigo ter eu nunca consigo, por exemplo, meu filho vai fazer um churrasco com os amigos, mãe, posso usar o chalé? Não, esse fim de semana não dá. O outro também não dá, o outro também já está alugado. Então, ou aluga um casal, mas escolhe vir no chalé, de qualquer forma,
eles alugam só o casal e usam só a suíte superior, ou eles alugam a casinha do jardim aqui. Tá. É, a E a tua minha casa casa maior, é difícil, né? não é que é mais difícil, é que eu priorizo, é muito trabalho para eu sair daqui, tá? A partir do momento que eu tiver uma outra casa, fizer uma casa menor para mim, que pode ser aqui embaixo mesmo, no outro terreno que eu já tenho embaixo do chalé, aí eu ponho essa para alugar direto, tá? Mas como eu ainda estou morando aqui, eu não estou pronta para mudar para o apartamento em tempo integral, é, eu priorizo para alugar no mínimo 3, 4 dias, tá? Tá. Porque para eu poder valer a pena todo o trabalho de eu sair daqui, eu tenho 3 gatinhos que saem comigo, então é um pouco mais cansativo, assim. Então eu dou prioridade para isso. Ô, Sandra, em relação a projeto, hein? Fala comigo. É, eu imagino que é uma casa diferente, é uma casa para Airbnb. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Foi você que projetou a casa, tu trouxe um arquiteto. Como é que foi, né? A próxima casa também é tu que vai projetar, vai trazer arquiteto, porque assim, não é qualquer arquiteto que vai entender o que está na sua cabeça, né? Porque você está pensando como negócio e ele está Sim, pensando muitas das vezes como estética, conforto e uma casa de veraneio, mas não é uma casa de veraneio, é um negócio. Então, sim. quais são os desafios de conseguir passar esse negócio ali para o teu arquiteto? Como é que foi tua experiência e como é que tu pretende, né, já puxando o adendo para suas próximas casas? Né? Eu acho que isso é de novo, você tem que pôr a coisa na balança quando você vai fazer. Por quê? Porque ela é uma casa que eu fiz para o Airbnb, você mesmo falou a questão da fachada, isso é uma coisa bem importante, né? Você não vende uma casa sem a fachada. Agora, essa casa, apesar de não ter a fachada, eu já recebi umas 3 ou 4 propostas de compra, Uhum, né? De pessoas que vêm ficar, adoram o lugar, e aí quando eu digo que não está à venda, eles querem saber se tem algum terreno do lado, de preferência do lado do chalé, se está à sim. venda e tal. Então, assim, quando eu comprei esse chalé, a minha ideia já era fazer Airbnb, porque primeiro que já existia aquela casa e ela está numa característica do terreno que nem dá para você fazer uma fachada muito grande, porque é um terreno em declive e Sim. ela já tinha um platô. Então, a menos que eu quisesse pôr tudo no chão e começar do zero, tá? Ela estava de uma forma que eu adaptei ela. Tá? Ela já existia, esse chalé, eu aumentei. Eu conversei com o arquiteto e eu disse as coisas que precisaria ter na casa, tá? Só que o que eu fiz, para falar bem a verdade verdadeira, eu fui modificando, que é uma coisa que não é muito padrão, mas conforme as paredes iam subindo, eu ia na obra todos os dias, eu literalmente pus a mão na massa e eu mesma modifiquei algumas coisas. Então, por exemplo, o banheiro da suíte inferior, né, ele é aberto, todo aberto para aquele jardim de inverno, Vou abrir aquela aqui pra parede de galera ver. pedra. Aquele eu mudei na hora, né? Eu chamei o pedreiro, eu falei, ô, seu Zé, se a gente quiser deixar isso aqui aberto, tem como? Ele falou, não, dá para fazer uma viga, a gente faz uma viga. E aí, esse aí. Eu acho que tem até uma foto melhor dele que mostra de fora para dentro. É. Bom, mas a ideia é que vocês conseguem ter uma ideia mais ou menos. Mas na hora, isso aí era para ser um banheiro normal, com as paredes fechadas e um vitrô largo em cima. E eu acho que ele fez absolutamente toda a diferença. A pessoa entra na casa, abre a porta do banheiro e fala: Uau, que diferente, né? Exato. E é assim, não é um Então, banheiro que você teria na sua casa, mas é um banheiro sim, que para um final de semana ele dá uma experiência inusitada, né? sim, Você, exato, quando fui lá, eu fiquei assim, dá muita vontade de tomar banho aí. sim, Porque você é, pensa, né? Caramba, que diferente, né? Tá entrando luz, tem um outro banheiro que tem uma clarabóia em cima. E, cara, é uma experiência sensorial, né? Vai além de simplesmente você tomar um banho. E é algo que faz muito sentido com a experiência do Airbnb, né? De você ter uma proposta que é um final de semana diferente. Mas, por exemplo, é como tu falou, isso foi um insight que foi teu, mas não veio do projeto do arquiteto convencional, né?
exatamente. Com o arquiteto convencional, eu peguei o chalé que já existia, conversei com ele, falei o que eu gostaria de fazer, tá? E ele me deu uma primeira ideia. Ele fez uma planta. Eu pus a planta no método Tabajara, que eu sou da uma geração mais. Agora com IA é tudo, é ridículo falar isso, mas eu usava PowerPoint para tudo, sei desenhar, sei me virar muito bem. Mas agora E tu tá toda na IA, que quando tu me mostrou tua casa nova, tu já fez tudo na IA. Não foi? agora a gente tem que aprender. Inclusive, o Fábio falou aqui que se eu jogasse essas próprias fotos na IA, editar em modo cinema para colocar, legal, eu vou experimentar fazer isso. Obrigada pela dica. Enfim, e aí eu disse o que eu precisava, mas assim, na época, sabe essas, todo mundo deve conhecer aqui, porque todo mundo tem hoje. Na época que eu comecei, há 5 anos atrás, era uma novidade. Não existia aquelas redes suspensas, tanto como existe hoje. Hoje todo Airbnb tem. E eu ia fazer uma rede suspensa. E aí, quando eu expliquei para ele, ele não conseguiu entender direito, porque foi pro lado de dentro do vidro. Aí eu mudei, eu falei, não, mas eu quero poder deitar, olhar para as estrelas aqui, né? Ver o cometa, sei lá. E aí mudou de novo, mas ainda assim não foi como eu tinha pensado. Então a gente foi indo e na própria obra eu mudei algumas coisas, tanto é que eu fiz uma laje, fiz um mezanino e é onde eu pus o escritório. No Sim. projeto original não tinha o escritório. Eu acho que é um espaço de trabalho, né? Um home Eu officezinho. também Para achei quem vem de legal, São porque Paulo, quem é de São Paulo, que é grande parte do teu público, é o pessoal que gosta de trabalhar, né? Então, por exatamente, mais que ele vá para descansar, ele saber que tem um local que ele pode fazer uma call, que ele pode fazer alguma coisa, ele até consegue estender a viagem, né? De passar mais um exato, dia ou outro dia, porque ele sabe que consegue se desenrolar ali caso precise, né? Então, ter o Wi-Fi. exatamente. Ô, Sandra, me fala uma coisa. Agora que tu já tem mais esses dois terrenos que tu pretende construir, e tu já tá há 6 anos nesse negócio, e tu já validou um local, já tem três tipos de casas diferentes. Qual é o produto que você diz assim agora? Poxa, esse é o produto certo. Porque tu já experimentou de tudo. Tu tem a casa de um quarto, tem a casa de 2 quartos, tem a casa de 3 quartos e tem um terreno em branco agora para fazer essa nova casa, né? E aí, qual é a ideia? É fazer algo totalmente diferente? É fazer o mesmo que deu certo e repetir? Tem algumas coisas que, sei lá, tu às vezes foi ouvindo dos clientes e, putz, não sei, tá? Se eu tivesse uma piscina com raia, se eu tivesse um campinho de futebol, o que é que tu conseguiu extrair desse suprassumo agora para fazer a melhor casa de todas? Que eu acho que essa próxima casa que tu vai fazer, né, deve ser a melhor de todas agora, né? Então, a gente sempre vai tentando melhorar, né? Sim. Agora é assim, o que que funciona mais? Olha, honestamente, se a pessoa for fazer um único Airbnb na vida, eu acho que vale a pena fazer para casal, tá? Porque aluga com mais frequência, tem mais rotatividade. Muitas vezes, principalmente numa cidade que é no entorno de São Paulo e é próxima, a pessoa, em vez de ir para São Paulo e ficar em São Paulo num hotel, ela vem até aqui, que é 40 minutos, E vai passa ficar uma em São noite. Paulo, tal, e volta. Pertinho, e tal. Então vem um casal, sabe? Vem um casalzinho namorar e tudo mais. Hoje em dia a gente viu uma explosão de Airbnbs para casal, né? Então aqueles A-frames, que são aqueles triângulos, as casas triangulares, né, no sentido literal do chalé que a Não, são gente muito conhece. bonitos. São Roque tem um negócio, né, que o pessoal fica dentro de uns barril de vinho também, né? Um negócio bem legais, assim. Isso, exatamente. Então, o que que acontece? Se você puder vender uma experiência, porque honestamente, só para completar o raciocínio, teve uma explosão de chalés para casal, tá? Uma explosão. Então, mais um chalé frame, mais um, sabe, mais um. Tem coisas que ainda a gente ainda está navegando no Oceano Azul, por exemplo, a questão do domo geodésico, tá? Quando eu comecei, eu comprei já um domo, devo fazer um domo, só estou definindo aonde que ele vai ser. Mas
ele ainda é uma novidade, mas daqui a pouco também está explodindo o domo geodésico. Tem muitos por Vou aí. abrir pra galera ver o que é, porque tem gente que não tá ligado no que é. Isso aqui, pessoal. Tu vai É. botar no terreno, é uma coisinha assim? Sim, eu vou fazer um desse, mas eu acho que eu vou fazer no terreno da mata, lá no meio da mata, porque nesse lugar assim muito aberto ele fica muito quente. Maluco, Então, tudo bom, Sandra. é, e precisa fazer. Olha isso. Esse, por exemplo, eu já fiquei nele. Cara, Esse eu também já fiquei. Esse eu também já fiquei. é Antes legal, de é, a experiência de ficar num negócio desse? muito, muito legal mesmo. Esse particularmente é muito legal porque ele é rodeado de mata. Ele inclusive chama Domo da Mata. E ele, para chegar nele, eles fizeram uma passarela suspensa, sabe? É Hum, muito bacana. Agora, uma coisa importante, esse aí, por exemplo, eu já não gostei, tá? Por quê? Esse aí fica num lugar que tem uns 8 domos iguais. Então você deixa seu carro lá embaixo e o motorista te leva até o domo. A ideia é você não ficar andando e transitando pelo lugar, porque tem tá. outro casal no domo do lado, depois outro casal no domo do lado. Então tem muita gente, às vezes o pessoal fala: olha, tem um terreno, quero fazer 10 chalés. Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, tá? E ter muito equilíbrio entre o custo-benefício, né? Você poder ter mais gente e ter mais rotatividade, mas você não quer ter uma coisa colada na outra, porque privacidade é a palavra-chave, tá? É ouro isso, é privacidade. Você fazer um negócio aqui, outro ali, o cara espirrou, você está ouvindo, não é tão legal, né? Aluga, aluga, mas não é tão legal. Então, o negócio é fazer. Se eu tiver que escolher fazer só mais um, eu faria um para casal. Ou faria uma casa com 2 dormitórios, por exemplo, a próxima que eu vou fazer uma casa com a sala no meio e vou fazer um dormitório para cada lado. Porque às vezes vem 2 casais, tá? Hum. E fica cada um no seu canto, apesar de ser casais de amigos. Eu E isso jamais já, alugaria para pessoas desconhecidas. isso já é um insight arquitetônico que faz total diferença e que é totalmente Exato, diferente de uma casa comum, né? Porque na casa comum você vai colocar os quartos um do lado do outro, até porque exato, vai, geralmente sou eu e minha esposa e o casal de filhos, né? E é interessante que os exatamente, filhos possam sair e estar ali próximo, até a movimentação fica mais fácil. Mas pensando em exatamente, dois casais que vão para aproveitar a área comum, mas querem ter sua privacidade, você ter as suítes separadas, poxa, é uma besteira, mas que no final das contas é o que faz com que a pessoa indique. sim. Você ficou mudo agora. Eita, foi mal. Então, isso Voltou, voltou. é um diferencial ali para o produto, né? No final das contas, vai naquele cenário que, poxa, uma coisa é você fazer uma casa para moradia, outra coisa é você fazer para o Airbnb. Mas Exato. tu estava falando dessa questão do domo, eu achei bem legal. Se tu colocar na mata, é interessante. Tu tem noção de custo já? Só para elucidar aí para. Então, eu tenho sim. Na verdade, o domo pode variar imensamente, né, em custo, porque o domo, existem vários modelos, vários fabricantes, vários materiais utilizados, vários sistemas construtivos de domo, por incrível que pareça, você tem eles com conectores e sem conectores. Você pode fazer de tamanhos diferentes, pode fazer o tamanho que você quiser, né? Mas o que tu tá Então, pensando, mais ou menos? Tu chegou a orçar? Quanto é que vai dar? eu peguei um intermediário, eu não peguei um nem que era o mais simples e nem o mais top, tá? Tá? Eu comprei o meu já faz um tempo, ele está guardado, sem montar, está Sim. desmontado ainda. Na época eu paguei por volta de 35 mil, tá? Barato. Hoje ele deve estar na faixa de 45 a 50 e mais uns 10 a 15 para montagem, porque você Tá. mesmo pode fazer um curso e montar o seu próprio domo, Hum. tá? Ou você pode comprar ele já com a montagem inclusa. Mas vai, É, com ambientação, com tudo, vai gastar quase que R$ 1.000. vai Bom, mais de 100, com certeza, com tá, certeza. mas mesmo assim é uma baita de uma experiência única, né? É. Legal. Não é, eu tenho colegas que trabalham com Airbnb
e que pagaram o investimento em um ano, tá? Sim. Legal. Mas é um Airbnb, é um domo caprichado. Na verdade, o domo, o que que ele é? Ele é um dos tipos de hospedagem dentro da categoria que chama-se glamping, tá? O que que é o glamping? O glamping é o glamour com o camping. Então vira glamping, tá? Uhum. Então é como se fosse uma experiência de um acampamento, tá? Só que você tá numa cama legal, você tá com um lençol 400, 600 fios, você tem uma taça de cristal de verdade, você tem uma bela banheira, né? Então é você mudar, misturar essa experiência, você cria o glamping, que era novo até pouco tempo atrás e hoje está crescendo muito no Brasil isso. Eu acho que dá para dizer que o domo ainda está num oceano azul. Tem vários domos muito legais, muito bacanas, chiquérrimos, que a diária, inclusive, tem domo com diária de R$ 2.500, né? Então, que aí entra no contexto que tu falou, né? Que não é sobre fazer apenas mais um local, mas fazer uma experiência. E aí o Exatamente, domo entra nesse contexto aí, né? O chalé também entra nesse contexto. As exatamente, tiny houses entram nesse contexto. Então, acho que o ponto que tá trazendo é, quer entrar nesse negócio, busque fazer algo que é diferente, não é isso? exatamente, E exatamente. então, beleza, tu tem um terreno que tá ali em cima, que vai ser, vamos supor, tá o domo, legal, mas e o lá de baixo? Tu pretende fazer uma casa? O que é que tu pensou? Então, na verdade, o terreno de cima, ele tem 2.725 metros quadrados, sendo que É, dessa parte, mais da metade é uma mata, tá? Então, eu consigo pôr mais de uma acomodação com total privacidade. verdade, sim. A pessoa vem, deixa o carro e ela fez uma pequena caminhada no meio da mata. É total privacidade. Então, eu vou fazer 3 casas no terreno lá da pedra. Tá, E aqui no terreno, aqui embaixo, eu vou ver, ela comporta, sem problema nenhum, 2 casas. Uma casa e um chalezinho, tá? tá. E uma das coisas que eu acho importante, Diego, apesar da gente estar falando do que faz mais sentido para Airbnb ou não, é o seguinte: aqui embaixo, por exemplo, eu vou fazer uma casa vendável, tá? Eu vou fazer uma casa que amanhã ou depois eu posso vender, mas ela vai ter uma suíte no jardim também, Sim. tá? Que eventualmente uma família pode mandar o filho adolescente, que vai até preferir ter o cantinho dele no jardim, por exemplo, né? Mas que eu possa, por exemplo, a minha casa ela virou uma casa e mais a suíte do jardim é ótima para Airbnb, todo mundo quer alugar, mas ela é Uhum. uma casa normal. Ela tem uma fachadinha, né? Não é aquela fachada imponente, porque é outra história. Uma casa no meio da mata e tal. Mas essa, por exemplo, que eu vou fazer no terreno da pedra, ela também não vai ter uma fachada imponente, mesmo porque você entra no terreno e ela fica no fundo do terreno. Então, ela vai ser a entrada muito parecida com a do chalé. Você Sim. já entra meio pela sala, sabe? Uhum. Tudo depende do terreno, da configuração do terreno, tá? O tipo de topografia, se é aclive, se é declive, se é plano, se tem uma matinha, se não tem uma matinha, se tem vista permanente, se não tem vista, se é dentro da cidade, se é mais afastado. É tudo uma conjunção de fatores que você põe na balança. Muitas das coisas que eu faço, quase tudo, tá? Inclusive até para comprar os terrenos e tudo mais, eu sempre me imaginei naquela localização. Uhum. Então, todos os terrenos que eu tenho, eu já tenho na minha cabeça como vai ser a casa. Porque eu Sim. chego no terreno e falo, uau, olha isso, imagina tal coisa. E aí eu faço a coisa dessa forma como eu imaginei, né? Então, tudo depende, né? Cada situação é uma situação, é localização, tudo isso faz muita Boa. diferença. Eu botei aqui o contato da Sandra, pessoal, para quem depois quiser tirar alguma dúvida com ela ou falar um pouco sobre eventual terreno, oportunidade que vocês tenham. Acho que é legal trocar uma ideia. A Sandra também tem uma outra casa que ela faz a gestão dessa casa. E Sandra, por último,
Fala um pouco aí das taxas, como é que as plataformas cobram. Eu, às vezes, conheço algumas pessoas que também alugam por Airbnb, mas também alugam por fora, fazem o Instagram à parte. Como é que vem sendo isso hoje em dia, hein? A galera divulga em duas plataformas, ou foca no Airbnb, ou, sei lá, vale a pena ir para fora? Quanto é que eles cobram? Como é que tu vem observando esse mercado? Tá. Bom, vamos lá. Eu sempre trabalhei com o Airbnb, exclusivamente com o Airbnb, porque é a única plataforma que tem um seguro, tá? Eles têm um seguro bem significativo e qualquer coisa que seus hóspedes quebrem ou qualquer problema que você venha a ter, você está coberta pelo seguro do Airbnb. Outras plataformas não têm esse tipo de cobertura, tá? Então eu optei por trabalhar com outras plataformas, quer dizer, com o Airbnb única e exclusivamente. Existem outras plataformas, várias plataformas, e logicamente, se você colocar todos os seus ovos numa cesta só, você pode ganhar mais ou você pode ganhar menos, depende de como você trabalhar. O Airbnb não é só fazer uma casa e deixar lá e anunciar e ficar esperando alguém. Você precisa trabalhar ativamente o teu anúncio, Sim. tá? Trabalhar com preço, Dentro da trabalhar com plataforma, promoções dentro da plataforma, não sabia disso. tá? Você vai trabalhando toda semana, você está olhando os preços da tua, você tem que saber de cor quem é a tua concorrência, tá? Nos feriados, o que não alugou até tal data, você muda a estratégia, você aluga um dia a mais, você deixa os seus hóspedes saírem mais tarde. Enfim, é uma coisa que dá bastante trabalho. Isso é uma coisa que eu preciso dizer. Para você ter resultado, dá bastante trabalho. Você tem que estar ativo fazendo isso. Tem que ter uma boa equipe que entenda o espírito da coisa, Uhum. tá? É, Existem pessoas, eu até pensei em diversificar para outras plataformas, mas eu estou indo muito bem com o Airbnb. Tá. Hoje existe também uma empresa que chama-se Easy Cover, e eles fazem o seguro para locação short stay, tá? Então é uma coisa que vale a pena olhar. E aí você não fica dependente só do seguro do Airbnb. A Iracilda falou aqui que ela criou um site próprio, né? E ela tem o Airbnb também. Uma coisa que eu estou pensando em fazer, eu criei o Casa na Montanha e o Casa no Bosque, que são os meus Instagrams, mas eu sou muito iniciante, tá? Nesse caso. Eu provavelmente devo trabalhar com uma pessoa para fazer a divulgação e fazer o patrocinado e tudo mais, começar a filmar, tudo no nosso Instagram. Eu vou pôr aqui o nome para vocês, ó. É, é, Casa na Montanha e o Mas Casa até se a no... pessoa chega lá no teu Instagram, tu manda a pessoa reservar pelo Airbnb ou tu faz direto com ela? Então, a pessoa chegou no Instagram, veio através do Instagram, eu faço pelo Airbnb, porque o meu contato no Instagram já é o link para o meu Airbnb. A menos que seja uma pessoa conhecida, tá? Mas normalmente eu trabalho só pelo Airbnb, porque eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tive uma experiência bem desagradável. Na verdade, três coisas já me quebraram, mas essa foi potencialmente muito séria. O pessoal, a família veio há 3 Páscoas atrás e alugaram toda a minha casa aqui e quiseram fazer pizza no forno a lenha. Então, eles encheram de lenha no forno, puseram fogo e vieram para dentro da casa para fazer a massa e etc. E a coisa, eles deixaram o fogo desatendido, tá? E deixaram totalmente aberto, e quanto mais oxigênio, mais alimento para aquele fogo. E o Hum. negócio saiu do controle. Queimou, rachou todo o forno de lenha, queimou todo o telhado. Pra vocês terem uma ideia, dava para ver o céu, praticamente. Só não dava porque tinha telha lá em cima. E eu tive uma sorte enorme, porque não caiu nada na cabeça de ninguém, não foi um acidente mais grave.
e não queimou o meu aquecedor da piscina, que fica justamente em cima daquela parte do forno, no telhado. Mas foi na época, deve fazer já uns 3 anos, mais ou menos, foi um prejuízo de quase R$ 7.000, né, em um dia. Então, o Airbnb cobriu tudo, tá? Não teve dúvida, foi lá, cobriu. A primeira vez você precisa falar com o hóspede, pedir para o hóspede de fazer um ressarcimento, mas se o hóspede não fizer, aí o Airbnb entra com o seguro, te paga e depois ele se acerta com o hóspede, cobra do hóspede, aí já não é o meu problema, entendeu? Hum, Mas funcionou muito bem. E recentemente eu tive uma hóspede que quebrou a torneira da banheira, aquela banheira freestanding, que a torneira vem do chão, é uma bica que vem do chão, é, é cara uma dessa. E aí ela quebrou também, né? E o Airbnb no começo diz: ah, não, porque o hóspede já nos comunicou desse problema na mesma hora, né? Eles falaram in a timely manner, logo que eles quebraram, eles já avisaram. Eu falei: bom, mas isso não quer dizer que não foram eles que quebraram, né? E sim. aí eu fui firme, o Airbnb me disse que não ia pagar e eu disse para ele que eu trabalhava única e exclusivamente com eles e que o objetivo meu era trabalhar com o air cover e poder confiar nisso. E que Aham. como anfitriã há tantos anos seguidos, trabalhando com eles com exclusividade, eu estava dizendo que ela quebrou sim, Sim, né? E aí eles descobriram isso. legal. Então, Bom saber, né, que pelo menos é, você é firme sobre uma perspectiva do seu negócio, mas está embasada na questão aí do ressarcimento de eventuais problemas que os hóspedes podem exato. vir E a... assim, é aquela coisa, né, Diego? Eu estou fazendo, o meu calendário está ok, está tudo certo, mas a partir do momento que ele diminui, tá tudo bem diversificar a sua plataforma. Inclusive, existem plataformas, tá, que são por exemplo, a Stays, ela te faz todo o gerenciamento disso para você. Você pode trabalhar com várias OTAs, né, que eles chamam, que é online, as plataformas online. Você pode trabalhar com as várias plataformas e a Stace, por exemplo, ele te ajuda a gerenciar isso, para você não ter overbooking, para você não ter esse tipo de problema, né? E assim, tudo vai muito do que você tem como visão para o seu negócio. Uma coisa é você ser anfitriã e você ter duas ou três ou quatro casas, e você conversa com seus hóspedes, você fala com seus hóspedes, você recebe os seus hóspedes, não necessariamente pessoalmente, tá? Uns querem, outros não. A maioria eu nem vejo, tá? Mas quando as pessoas querem, você ser uma anfitriã, ou você simplesmente ter um negócio e você faz a gestão de 500 casas. Claro, isso é muito grande, mas está cheio de gente, anfitrião, que faz a gestão de 80 anúncios, 100 anúncios, 70 anúncios, tá? Aí sim você precisa de um sistema que te ajude, porque senão você fica louco, né? Então, tudo vai muito de quanto a pessoa quer crescer. Legal. Assim, pessoal, tem muita coisa bacana também lá no vídeo que a gente fez. Eu devo estar indo também visitar a Sandra também em breve para a gente falar um pouco sobre esse outro terreno dela e as operações de crédito que ela subiu aí com a gente. Mas assim, eu indicaria vocês a falarem com ela. O Zap tá aí, DDD 11 98 900 9293, porque ela manja muito desse assunto. E a gente falou pouquíssimo, tá? Ela tem várias dicas sobre como ela comprou os móveis, como ela comprou os eletrodomésticos, como ela comprou material de construção, como ela fez o projeto. Aquela casa lá, ela tava me contando, né? Na época, ela gastou 500 mil. Uma casa que hoje vale alguns milhões. Mas foi tudo muito bem garimpado e tudo muito bem feito, né? Então a Sandra tem essa característica aí. E assim, sinceramente, acho que para qualquer um que está aqui nessa live, que deve estar pensando, né? Tiveram alguns que colocaram aí, ah, eu tenho um terreno, ó, tem um terreno grande, tô querendo fazer, não sei o quê. O Fábio colocou aqui, né? Cara, fala com a Sandra porque ela vai te dar outras perspectivas, né? Qual local tu tá? Já pensou em fazer o domo? Já pensou em fazer isso? Às vezes, né, Sandra, a pessoa já vem pensando, ah, vou fazer uma casinha, fazer um chalé.
mas aí você já traz uma perspectiva diferente, que muitas das vezes vai ficar até mais barato e vai agregar mais valor. Porque para tu fazer um chalezinho de 150 mil e fazer uma diariazinha ali, sei lá, de 200, 300 conto, não vai agregar tanto valor como tu fazer um domo geodésimo desse aí, por exemplo, que vai ser o mesmo valor, 150 mil, mas que é uma experiência que a pessoa paga mais que o dobro, né? Então, assim, essas coisas são interessantes ouvir, principalmente de quem está fazendo isso há anos, e não apenas está fazendo, como conhece muita gente, né, Sandra, que vem fazendo, e aí Sim, consegue ter essa curadoria da informação e passar para você sugestões, né? Não que você vá seguir a risca, porque todo local é um local. Então, uma coisa é São Paulo, Atibaia, outra coisa é o interior da Paraíba, mas tem coisas que são sim convergentes e vale muito a pena você conversar com ela aí, tá? Então, sugestão que eu deixo para vocês, fala com a Sandra, ela é uma pessoa excelente, tá? Não é porque ela tá aqui que eu tô falando não, mas ela é muito assim mesmo. Quando eu fui visitá-la, inclusive tinha um outro parceiro do MCF que tinha um terreno também em Atibaia, a gente foi lá olhar e eles decidiram até se desfazer desse terreno para focar lá na região deles em Mogi. E ela foi com a gente também, foi muito bacana. Então, Sandra, a gente se encontra, tá? Obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter entrado aqui conosco na live também, foi ótimo. eu Espero que que agradeço. tenha agregado valor para a galera aí, né? O Fábio botou meu terreno em área da mata. Já tinha pensado em fazer chalés pequenos com piscina privativa e hidro. Pronto, Fábio, troca uma ideia com a Sandra aí, que pode ser que ela consiga te ajudar ou conhecer alguém da região, ou se for em São Paulo, quem sabe vocês fazem negócio juntos. Enfim, é isso. Pessoal, aproveitando, Diego, só para aproveitar o pessoal que está aqui, quem tiver pensando em investir nisso, mas ainda não tem nem terreno, nem não sabe aonde, nem como, eu tenho excelentes, não sou corretora, não é? Não estou me metendo nesse assunto também não, mas tenho excelentes oportunidades aqui em Atibaia, tá? Inclusive tem um terreno que é assim, ocasião mesmo, a pessoa está precisando vender, vista permanente para Pedra Grande. Então, se alguém tiver interesse em investir, quiser me contactar, posso entrar em contato. Show de bola. E a região de Atibaia, pessoal, já ganhou algumas vezes como um dos melhores climas do mundo. E, pô, tá do lado de São Paulo, então vocês já sabem, né? O negócio é muito bom. Grande parte dos resorts de São Paulo são em Atibaia. Boa parte dos hotéis, né, Sandra? De família Sim. são em Atibaia, né? Então, deixa eu botar o contato dela aí, Fábio. O terreno do Fábio é no Rio. Legal, Fábio. Tá, Deixa e eu- o meu contato tá aí. 5 anúncios aí para cima, ó. 5 mensagens aí para cima no chat. Aí, ó, botei para vocês, pessoal. Esse aí é o número da Sandra. Vou botar também aqui no grupo pro pessoal, quem precisar falar com a Sandra aqui, ó. Contato da Sandra. Boa, obrigado, viu, Sandra? Qualquer Imagina, obrigado dúvida, vocês. a gente se fala. Um abraço, pessoal. Valeu. Valeu.